Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Vamos estar lendo alguns versículos. Enquanto os irmãos procuram, quero dizer da minha gratidão ao Senhor de estar mais uma vez com os irmãos, do privilégio que é para mim poder estar pregando essa palavra, amém? Desde já peço mais uma vez que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João. Vamos ler a partir do verso 1, amém? João capítulo 1, verso 1, nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Amém? Vamos orar? Pai, nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, nessa noite, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre, e ela vai de geração em geração, e ela nos alcançou, ó Pai. A Tua bondade, a Tua misericórdia nos alcançou e nós somos gratos a Ti, porque Tu revelaste a Tua bondade a nós, ó Deus. Ó Pai, no nome do Teu Filho amado, nós Te agradecemos também por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome do Teu Filho amado, no nome de Jesus Cristo. Nós já louvamos a Ti, ó Deus, nós já adoramos ao Senhor através dos louvores. Nós já lemos a Tua palavra, Deus, e nós cremos que ela é a verdade. Por isso, fala conosco agora, Deus, aquilo que nós necessitamos ouvir aqui nessa noite. Fala, ó Pai, através da Tua palavra. Eu me coloco diante de Ti, ó Pai, eu me coloco à Tua disposição nesse momento, sabendo eu, ó Pai, que não tenho nada para entregar a esse povo, nada para falar, ó Deus, nada que vem de mim. Por isso eu Te peço no nome de Jesus, que essa graça aqui que nós lemos esteja não só sobre mim, mas em mim, e que através da minha boca o Senhor possa falar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui nessa noite. Nos edifica através da Tua palavra, e que somente a Tua palavra seja anunciada aqui nessa noite, e que somente ao Teu nome venha a ser dado glória e honra, ó Deus, porque Tu és digno, ó Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, que a Tua palavra que vai ser anunciada aqui nessa noite, venha servir tão somente para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome acima de todo nome, ó Deus, para que Cristo seja colocado no centro, ó Pai, que o Teu Filho, ó Pai, seja exaltado aqui nessa noite. É isso que eu Te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Estes versos que nós acabamos de ler foram escritos por João, não João o Batista, mas João o discípulo, aquele que depois veio se tornar um dos 12 apóstolos. João mesmo que escreveu as epístolas que nós conhecemos como primeira, segunda e terceira epístola de João. João mesmo que em Patmos, na ilha de Patmos, recebe uma revelação de Cristo e escreve também o livro que nós conhecemos como o livro de Apocalipse, ou o livro da revelação. E esse mesmo João aqui agora escreve o quarto evangelho, o evangelho que nós conhecemos como Evangelho segundo escreveu João. E esse evangelho aqui tem um propósito diferente daqueles outros evangelhos que nós conhecemos, como Mateus, Lucas e Marcos, porque o propósito de João aqui é apresentar Cristo
de uma maneira diferente pelo qual os outros evangelistas apresentaram. Por exemplo, Mateus apresenta Cristo como um rei perfeito. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. Marcos apresenta Jesus como um servo perfeito. Mas aqui o propósito de João não é apresentar ele apenas como um homem, como um rei ou como um servo. O propósito de João escrever aqui é apresentar Jesus como Deus. É apresentar Jesus de uma maneira diferente. É revelar de fato quem Jesus era em sua essência. Então, quando ele escreve esse evangelho, perceba que ele não traça uma genealogia de Jesus, assim como fez Mateus e assim como fez Lucas. Porque Jesus, sendo Deus, ninguém veio antes dele. E é por isso que ele inicia aqui a partir do verso 1, demonstrando a divindade de Cristo, revelando pelo menos 5 pontos aqui, que vão de fato caracterizar Jesus como Deus. Ele inicia aqui no verso 1 dizendo, no princípio era o verbo. Ele apresenta Jesus com essa palavra, ele apresenta Jesus como verbo, aqui no original como o Logos. E ele diz que no princípio de todas as coisas ele já existia. Então a primeira característica de Jesus que João destaca aqui é que ele é eterno. Ele vai dizer que no princípio de todas as coisas ele já era. No princípio de todas as coisas ele já existia. Jesus aqui já nos revela, João já revela que Jesus dessa forma não pode ser um ser criado. Algumas seitas heréticas vão dizer que Jesus foi criado por Deus, que Jesus é um ser criado assim como os anjos, como os serafins, como os querubins, mas aqui está dizendo que no princípio ele já era, ou seja, ele já existia. Jesus existe mesmo antes do tempo ser formado. Mesmo antes da eternidade ser criada, ele já existia, porque quando Isaías fala acerca dele, no capítulo 9, ele vai dizer que ele iria ser chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, ou seja, Jesus é quem criou a própria eternidade. Ele está dizendo aqui que Jesus não está preso a um tempo, ele está dizendo que Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Ele está dizendo aqui que Jesus é aquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ou seja, Jesus não é como eu e você que somos temporais. Jesus está acima do tempo, ele é eterno. Isso aqui é a primeira característica que ele revela de Jesus, é que ele é eterno. Segunda coisa que ele vai dizer sobre Jesus ainda está no versículo de número 1, ele vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Aqui essa palavra estava, ou essas palavras que ele usa aqui no grego, as palavras que eles utilizam aqui é pros, ton, theon, que significa, dá um sentido de que ele estava lado a lado com Deus, ou face a face com Deus. Aqui vai nos dar um sentido de familiaridade, ou seja, alguém que tinha comunhão com Deus, que estava com Deus lado a lado, face a face, junto com Deus. Então revela aqui a igualdade de Jesus com o próprio Deus. Vai nos revelar que Jesus ele não poderia ser como Logos, esse verbo aqui não poderia ser uma força cósmica, assim como os gregos acreditavam, não. Jesus aqui se revela, ele vai revelar Jesus como uma pessoa. Porque se ele estava face a face, se ele tinha familiaridade com esse Deus, se ele estava lado a lado, se ele estava com ele não pode ser uma força. Ele é uma pessoa, ele está vivo, ele está à direita do Pai, e ele intercede por nós. É por isso que Paulo, escrevendo no capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer que nenhuma condenação há para nós. Ele vai dizer, quem pois pode nos condenar? Quem pois pode nos acusar? Se foi ele quem morreu ou antes ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. É esse Jesus que ele está falando aqui. Ele está falando de um Jesus que está antes de todas as coisas e que estava com o Pai, ou seja, ele é eterno, ele é igual a Deus. E no versículo 1 ele já vai revelar que ele, a sua divindade, quando ele diz, e o verbo era Deus. Ele aqui vai falar da divindade de Cristo.
Esse Cristo de fato, ele é eterno, meu irmão. Ele estava com Deus. E ele é Deus. Ele próprio vai falar isso dele mesmo. Aqui é João falando, mas Jesus, no capítulo 17, versículo 6 aqui do próprio Evangelho de João, ele vai falar que ele é antes de todas as coisas. Quando ele está orando ali, ele diz: Pai, pois agora glorifica-me como antes da criação do mundo. Ou seja, antes do mundo ser feito, antes do mundo ser criado, antes de Deus criar o firmamento, criar as estrelas, criar as galáxias, criar as plantas, criar o mar, criar o sol, criar a lua, criar todas as coisas, formar Adão, formar Eva, ele já existia e ele estava com o Pai e ele já era glorificado, ele já era Deus. Ele não se tornou, ele é. Você entende isso? Estou falando de alguém que é Deus, estou falando de Jesus, uma pessoa. Eu estava vendo hoje, isso é muito interessante porque esse Jesus, mais à frente vai dizer que ele habitou no meio de nós, ele tem um interesse por nós. Eu estava vendo que, para que o universo ele é tão grande, segundo os cientistas, ele é infinito. Mas até onde o homem compreende de universo, vai dizer que é para que nós possamos percorrer esse universo todo, na velocidade da luz, nós iríamos passar bilhões de anos. Veja o tamanho da criação de Deus. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Se nós viajássemos essa velocidade, nós iríamos passar mais de 90 bilhões de anos percorrendo o universo e ainda não conseguiríamos chegar no final. Então eu estou falando de um Deus que é maior do que isso. Ele é maior do que o universo, porque ele criou o universo. O criado foi criado por ele, nele. Porque em Colossenses capítulo 16, Paulo vai dizer que todas as coisas foram criadas por ele, nele e para ele. Então eu estou falando de um Deus que, se a gente vai passar a eternidade toda e não consegue percorrer ele, não vai compreender a mente dele, não vai saber todas as coisas sobre ele. É por isso que Paulo, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que o que nós conhecemos dele, conhecemos em parte. Nossa mente é limitada, mas a dele é ilimitada. Você entende? Ele é Deus. Nós nunca vamos chegar à plenitude da compreensão de quem ele é. O que ele quis nos revelar está aqui na palavra. E muita gente está caindo, muita gente está se desviando, muita gente está saindo do caminho, muita gente está sendo destruído, porque não conhece a palavra. Oséias escrevendo, Deus falando dele, diz: o meu povo perece, está sendo destruído por quê? Por falta de conhecimento, de quê? Da palavra, de quem ele é. Ele nos revelou uma parte, mas a parte que ele nos revelou é suficiente para nos dar vida, para nos dar uma comunhão com ele, para nos levar para o céu, amém? Então aqui ele está dizendo que Jesus é eterno. Jesus está com Deus, Jesus era igual a Deus e Jesus é Deus. Outra característica de Jesus aqui que ele vai nos revelar é no versículo de número 3, ele vai dizer: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus, além de ser eterno, além de ser igual a Deus, além de ser Deus, ele é o Criador. Ele está dizendo que tudo que foi feito por ele. E nada do que foi feito se faria ou se fez, se não fosse por ele, se não fosse ele. Não se faria sem ele. Ou seja, ele é o Criador de todas as coisas. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Para que a gente possa perceber que isso de fato é uma verdade, que Jesus é o Criador. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Olha o que vai nos dizer. Colossenses capítulo 1, versículo 16 vai nos dizer assim: porque nele foram criadas, esse aqui ele está falando de Jesus, tá bom? Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por quem? Por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.
você vê que Ele é o equilíbrio de todas as coisas. Sem Ele, nada existe. Sem Ele, nada existiria, e sem Ele, nada continuaria a existir. Porque tudo existe nele mesmo, e foi criado por Ele e para Ele. Você percebe que o centro de tudo é Jesus, e não nós, mas Ele nos dá o privilégio de poder compartilhar com Ele de tudo que Ele tem. Você vê que maravilha é essa de Deus, que graça de Deus é essa, porque Ele não precisava, veja, quando eu falei de universo, ele é muito grande, e comparado ao planeta, a gente é muito pequeno, ao universo a gente é nada, mesmo assim, Ele olhou por mim e por você, Ele olha para a gente, Ele olha por nós, Ele nos vê, quando ninguém vê, Ele nos vê. Quando Jesus está falando da oração, Ele diz assim, ó, quando for orar, faça o quê? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. E teu pai que te vê em secreto, ou seja, você está em um lugar que ninguém está te vendo, ninguém está te ouvindo, ninguém está lá com você, ninguém está sabendo o que você está fazendo, mas Ele está lá com você, Ele está vendo você, está escutando você. Você está vendo que esse Deus tão grande, Ele tem o interesse de ter um relacionamento comigo e com você, que somos tão pequenos. Deixa eu dizer a você, meu irmão, a bondade desse Deus é maior do que o teu pecado. O amor desse Deus é muito maior do que o teu pecado. Você não precisa fazer nada para Ele, para que Ele te ame mais. Ele já te ama. Você faz algo para Ele simplesmente por gratidão, não para obter algo dEle. Você já tem tudo dEle. Você tem o melhor dEle, você tem a graça dEle, você tem a salvação, você vai morar com Ele. Você vai viver, você vive já com Ele, nós já estamos desfrutando disso. A eternidade começa agora. A gente tem uma ideia que a eternidade começa quando a gente morre. Não, já começou, meu irmão, a gente está desenrolando nela. A gente está em um tempo que desenrola na eternidade. Você acha que, o que é que esse Deus tão grande, Ele tem o propósito de enviar o que Ele tinha de melhor, o seu Filho, por nós. Você acha que esse Deus quer o que comigo e contigo? Você acha que Ele quer nos expulsar da presença dEle? Não. Se você quiser sair é uma coisa, mas o que Ele quer ter um relacionamento com você. Ele te aceita. Não somos nós que aceitamos Ele, Ele que nos aceita. Não fomos nós que amamos a Ele, Ele que nos amou primeiro. E porque Ele nos ama, nós amamos Ele também. Eu não sei como existem pessoas que não sentem o desejo, diz que é crente, diz que nasceu de novo, diz que tem um relacionamento, mas não sente o desejo de fazer nada por Ele. O amor dele é suficiente para que nós venhamos fazer algo para Ele. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui. Imagine que você viajou para uma terra estranha, e você chega lá, e uma pessoa desconhecida sua, ela pega você, coloca você em um hotel, paga esse hotel para você, paga a comida, dá a roupa, cuida de você o tempo que você está nessa terra estranha. Ele está cuidando, ele dá a roupa, ele dá a comida, você não vai fazer nada, ele pega a sua roupa, ele lava, ele passa e ele dá a você. Essa pessoa está demonstrando o que por você? Amor. Se essa pessoa te pedir um favor, você faz ou não? Faz. Por quê? Porque você vai ficar constrangida de não fazer, porque essa pessoa está fazendo tudo por você, ele está demonstrando amor. E é exatamente isso que Deus fez por nós. Ele faz tudo por nós, Ele nos ama, Ele tem cuidado de nós. E nós ficamos na nossa, nós não demonstramos amor a Ele. Nós não devemos fazer nada para Ele por obrigação, simplesmente por amor. Por amor. E quando eu falei que Ele nos colocou em um hotel, de fato Ele nos colocou em um hotel, porque quando Lucas escreve a parábola lá do bom samaritano, aquele bom samaritano é Jesus. O homem que estava meio morto no caminho éramos nós. Ele nos pegou, colocou em sua cavalgadura, deu os primeiros socorros e colocou em uma hospedaria. O texto diz que Ele nos colocou em uma hospedaria e pagou. E disse ao hospedeiro, olha, eu vou e vou voltar. E quando eu voltar, se ele estiver devendo alguma coisa, pode deixar que eu pago.
Isso é graça. Você não é alguém que está solto, você está sendo cuidado por alguém que é um hospedeiro. Quem é um hospedeiro? O Espírito Santo de Deus. E quem te trouxe para cá não foi você sozinho. Foi Ele que te colocou no seu cavalo, na sua cavalgadura e te trouxe. E disse, olha, está pago, Espírito Santo cuida dele, eu estou indo, mas eu vou voltar. Quando eu voltar, eu quero ele tratado, curado, perfeito, porque eu vou levar ele para morar comigo. Estou falando desse Deus. Então está aqui. Ele é criador. Quinta coisa que ele vai falar sobre ele, versículo 4. Vai dizer que ele é autoexistente. Olha o que ele vai dizer. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A palavra vida aqui que ele utiliza não é a vida biológica. Apesar dele também dar a vida biológica, a palavra aqui utilizada é uma palavra que é utilizada 35 vezes no Novo Testamento, é a palavra Zoe, que significa vida de Deus. É a mesma palavra usada no capítulo 3, versículo 16, versículo 17, para tratar de vida eterna. Em João capítulo 10, versículo 10, para falar de vida e vida em abundância. Aqui no capítulo 3, versículo 3, quando fala de vida do alto, ou seja, não é uma vida comum. Está dizendo que essa vida tinha quem? Nele. Ou seja, ele não é como eu e como você, que necessita de algo para viver. Ele vive por ele mesmo, ele é suficiente para ele mesmo. Ele não é como eu e você, que necessita de ar, necessita de sangue correndo nas veias, necessita de uma saúde, necessita de alimento, necessita de água, necessita dele. Não, ele não necessita de nada, ele simplesmente existe por ele mesmo. Porque diz que nele estava a vida, e essa vida era a luz dos homens. Por que ele revela essa vida como luz? Porque nós estávamos nas trevas, ou seja, mortos em nossos pecados, em nossos delitos, como Paulo escreve lá em Efésios, que nós estávamos mortos por nossos pecados, nossos delitos, nossas transgressões. Mas a partir do momento que essa vida se manifestou em nós, nós agora nós saímos das trevas para a luz. E agora temos vida em abundância, vida eterna, vida que vem do alto, e temos vida com Deus. A vida estava nele. Então João inicia aqui esse evangelho destacando 5 características de Cristo que revela a ele como Deus. Primeiro, que ele é eterno. Segundo, que ele é igual a Deus. Terceiro, que ele é Deus. Quarto, que ele é o Criador. E quinto, que ele é autoexistente. Agora no versículo 14... ele vai falar não mais da divindade de Cristo. Ele agora vai falar da humanidade de Cristo. Que ele, sendo 100% Deus, ele também se tornou 100% homem. Quando ele diz no versículo 14, e o verbo se fez carne. Quando ele fala aqui que o verbo se fez carne, ou o verbo se tornou carne, veja, ele está dizendo que ele se fez homem, ele se tornou um homem como nós, mas ele não deixou de ser Deus. Deixa eu tentar explicar isso. Por exemplo, meu nome é Rafael, sou Rafael, amém? Sou Rafael. E eu me tornei pai de 2 meninas. Mas isso não me fez deixar de ser quem eu sou, Rafael. Deu para entender? Jesus é Deus. E mesmo ele se tornando carne, homem, ele não deixou de ser quem ele era, Deus. Ele era homem e ao mesmo tempo Deus. Então, para compreender, ele é Deus, desde o princípio, desde antes a tudo ser criado. E ele se fez homem, mas não deixou de ser Deus. E ele, sendo Deus, se torna homem e habita no meio de nós. E essa palavra habitação aqui, ou habitou, significa no original, que ele armou a sua tenda em nosso meio. Ele pegou, armou a tenda e disse, eu vou armar minha casa. Aí ele armou a casa dele, ele armou o tabernáculo aqui e disse, pronto, agora eu vou ficar aqui no meio dos homens. Eu vou habitar no meio dos homens. Eu vou viver igual a eles, eu vou passar por tudo. E ele veio com um propósito específico. Aqui sobre a humanidade dele eu quero destacar primeiramente, que ele se tornou homem. Segundo,
que ele habitou no meio de nós. Perceba, abra, se você não quiser, para não perder tempo, não abra, mas depois você confere em casa, se você quiser anotar. Colossenses capítulo 2, versículo 9, vai nos dizer exatamente isso, que ele era Deus e ao mesmo tempo ele era homem, quando ele diz assim: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, que no corpo de Cristo habita a plenitude da divindade, ou seja, ele não deixou de ser Deus, mesmo se tornando homem. Ele se tornou semelhante a nós, mas não 100% igual a nós. Ele se tornou igual a nós no sentido que ele se fez carne, osso. O sangue começou a correr pela veia dele. Ele se tornou igual a nós, teve sede, teve fome, chorou, ou seja, ele tem um lado das suas emoções. Jesus viveu como homem, passou por todas as dificuldades, ou mais do que nós. Ele foi provado em todas as coisas, em Hebreus vai dizer isso. Se ele foi provado em todas as coisas, então ele passou por mais coisas que a gente não é provado em tudo. Só que ele se diferencia em nós porque ele não pecou. Essa é a diferença dele para mim e para você, como homem. Ele passou por todas as necessidades. Ele teve todas as necessidades e dificuldades. Ele ficou limitado ao tempo. Ele sendo eterno, ele ficou limitado ao tempo. Ele sendo Deus, maior do que o universo, se limitou a um corpo humano. Ele teve as nossas necessidades, mas ele não pecou. Então ser homem não é desculpa para pecar. Estar na carne não é desculpa para pecar. A gente peca porque a gente quer pecar. Quando a Bíblia diz que ele nos livrou do pecado, é no sentido que o pecado agora não tem mais poder sobre nós. Agora você pode dizer não. Antes era o pecado que quando ele lhe escravizava, escravizar significa o quê? Que ele era o Senhor da sua vida. Quem era o Senhor da sua vida? O pecado. O pecado dizia, faça isso, isso e aquilo. Hoje não. Hoje ele não pode mais dizer para onde você vai, nem o que você deve fazer. Hoje quem tem que dizer para onde você vai, o que deve fazer é Ele, o Senhor da sua vida, que é Jesus de Nazaré. Se Ele é o Senhor da sua vida, é Ele quem diz para onde você vai, o que você deve fazer, como deve agir, o que falar. Quantos entendem que eu estou pregando aqui? Então ele era 100% homem, ele era 100% Deus. E ele veio para um propósito. Veja o que ele vai continuar dizendo ainda no versículo 14. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, e cheio de graça e de verdade. Terceira coisa, acerca da humanidade de Cristo, ele se fez carne, ele habitou no meio de nós, e ele era cheio de graça. Então o propósito dele foi trazer o quê? Graça. Ele veio cheio de graça, para passar essa graça para nós. O propósito dele se fazer carne e habitar em nosso meio foi para um propósito específico. Primeiro, trazer graça e segundo, revelar a verdade, porque diz que ele era cheio de graça e de verdade. Ou seja, o mundo não conhecia a verdade, mas quando ele se fez carne, habitou no meio de nós, ele derramou graça através da verdade que ele revelou. Então a maneira de um homem adquirir essa graça é conhecendo a verdade. E quem é a verdade? A verdade é o próprio Jesus, que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando Jesus bota o pé no mundo, a verdade chega no mundo, e essa verdade derrama a graça sobre os homens. Quem conhece essa verdade, a graça de Deus se manifesta nesse homem, e esse homem é transportado do reino de trevas para a gloriosa luz, e o pecado já não tem mais domínio sobre esse homem, mas agora é Deus quem governa a vida desse homem. É a graça, ele veio para um propósito específico. Ele era Deus, ele não tinha necessidade de vir aqui, mas ele veio porque ele tinha um interesse em mim e você. Ele nos amou. Você acha que esse Deus, agora eu vou perguntar mais uma vez, você acha que esse Deus quer o quê comigo e contigo depois disso tudo? Ele quer ter um relacionamento.
Ele quer ter um relacionamento. O pecado é o que faz o quê? Que afasta o homem de Deus. Aí ele vai dizer, se o problema é esse, eu vou lá e vou dar um jeito. Eu tenho como dar um jeito. Versículo 16, olha que interessante o que ele vai dizer. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. O que é que isso significa? Que da plenitude que Cristo tinha, qual é a plenitude dele? A plenitude da divindade de Deus nele, presta atenção para você entender. Ele, por ter a plenitude de Deus, ele tinha os mesmos atributos de Deus. Os atributos: onipotência, onisciência e onipresença, certo? Sendo que aqui ele está em forma de homem. Então aqui agora ele não está, ele está em forma de homem. Mas essa plenitude aqui que ele se fala é dos atributos chamados bondade, misericórdia, amor. Então essa plenitude de amor, bondade, misericórdia, por conta dessa perfeita bondade, perfeita misericórdia e perfeito amor que ele tinha, nós recebemos dessa perfeita bondade, dessa perfeita misericórdia e desse perfeito amor, através de uma graça que não foi derramada apenas uma vez, mas ela está sendo derramada porque é graça por graça, é graça sobre graça. É como as ondas do oceano, que é uma onda sobre outra onda. Quando a onda vai acabando, vem outra onda. Aí a onda vai acabando, é outra onda. Deixa eu tentar explicar isso aqui. É como se você vivia num mundo sem graça. Aí Jesus te encontrou, derramou graça sobre você. Só que depois de 15 minutos você pecou, aí ele derramou graça de novo. Aí você pecou de novo, aí ele graça. Aí você foi dormir, aí graça sobre você, você acordou, graça de novo. Foi tomar café, graça sobre a tua vida. Você foi trabalhar, graça sobre você. Você voltou para casa, graça está em cima de você sendo derramada de novo. Você foi almoçar, a graça de Deus está sendo derramada. Você voltou para trabalhar, a graça de Deus de novo. Você agora voltou para casa, a graça de Deus, foi tomar banho, graça de Deus, foi jantar, a graça de Deus, você está aqui, a graça de Deus está sendo derramada, é graça por graça, graça por graça, 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 é graça por cima de graça, graça de Deus. Por quê? Por conta da plenitude do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Todos os momentos de nossa vida, a graça de Deus está sendo derramada, é graça por cima de graça, é graça por cima de graça. Você entende porque nós podemos se assegurar na nossa salvação? Não é por conta de você, é por conta dele. É por conta de quem ele é, não por conta de quem você é. Não é por aquilo que você faz, é por aquilo que ele fez. Ele se tornou carne, habitou no meio de nós, revelou a verdade, veio cheio de graça, e por conta da sua bondade, o seu amor, sua misericórdia, ele derrama graça por graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça, graça de novo, graça, graça, graça e graça. E é sobre essa graça que nós devemos ter certeza da nossa salvação. Se eu estou trazendo essa mensagem, talvez pessoas entraram aqui duvidando da sua salvação, achando que fez algo e Deus deixou de amar, e eu não sou mais digno de seguir Ele, e de fato nós não somos. Isso que nos torna mais lindo ainda quem Ele é, porque nós não somos. Mas tem graça de Deus sendo derramada sobre nós. Não é um favor de Deus, sem merecermos, simplesmente porque Ele quis e que Ele quer. É Ele. Ele é Deus. Veja, Ele é eterno. Ele criou tudo. Ele não precisa de nada, Ele é autoexistente, mas Ele decidiu, mesmo sendo tudo isso, se fazer carne, habitar no meio de nós, revelar a verdade e derramar graça sobre nós. Não é por nós, é por causa dele. Você entende isso? Você compreende isso? É por ele. É ele que quer. Foi ele que quer. Foi ele que quis. Foi ele que decidiu. Por você e por mim a gente não tinha como. Mas ele decidiu fazer isso. Ele sendo Deus,
Não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes humilhou a si mesmo, tomando forma de servo, tomando forma de homem, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que a esse nome todo joelho se dobre, seja nos céus, seja na terra, seja debaixo da terra, e confesse que Jesus é o Senhor. Toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo isso aqui tem um propósito, glorificar o Pai. Você entende que tudo isso aqui, esse plano de Ele vir, derramar graça e nos salvar, tem um propósito de glorificar o Pai. A graça que Deus derrama sobre a tua vida é tão somente para glorificar o Pai, através de Jesus. Então João começa o seu evangelho dessa forma, de maneira impactante, revelando quem ele é. E se você ler todo o livro, você vai ver que de fato, em todo momento ele está provando que Jesus é Deus. Ele escolhe 7 milagres, que vai, de acordo com aquilo que o povo da época acreditava, só Deus podia fazer. Ele vai falar por 7 vezes Jesus, usando a expressão eu sou, para indicar que ele é Deus. No final, no capítulo 20, se não me falha a memória, versículo 26, alguma coisa assim, quando Jesus chega na casa dos discípulos, e Tomé está, e ele pede para tocar, e ele toca, e quando ele vê que é Jesus, o que é que ele fala? Senhor meu, e o quê? E Deus meu, Deus meu. Jesus é Deus, e Ele é Senhor, e Ele é Salvador, e mesmo assim, Ele nos quer. Isso é graça, graça, não tem explicação. Vou tentar comparar aqui, com um pai que ama de fato seu filho, ou uma mãe que de fato ama seu filho. Um filho rebelde, que faz tudo ao contrário, pelo qual ele ensinou, e o que ele manda fazer. Imagine, você que é pai e mãe, dá para compreender melhor. Você tem um filho, você tem uma filha, você ensina ele desde criança, e ele quando cresce faz tudo ao contrário. E mesmo assim você aceita ele na sua casa, você dá comida a ele, você beija ele, você abraça ele, você ama ele, independente do que ele fez ou se tornou. Mas porque você é o pai dele, você ama ele. Muitas pessoas têm crise de existência, porque não se encontraram no mundo, porque não reconheceram o seu pai, não reconheceram o seu Criador. A nossa vida só tem um sentido pleno quando nós reconhecemos Ele, conhecemos Ele, entendemos quem Ele é, e apesar dele ser quem Ele é, e nós sermos quem nós somos, Ele nos quer. Isso é graça por graça, graça sobre graça. Amém? Que Deus aplique essa palavra no teu coração, que Deus coloque essa palavra no teu coração, e você não esqueça nunca. Não se afaste dele, mas se aproxime dele a cada dia. Que o Senhor repreenda o ladrão, para que ele não roube essa semente. Mas o desejo do meu coração é que ela tenha caído em uma boa terra, e que no seu tempo ela venha produzir frutos. Que você seja uma árvore frutífera, que venha produzir 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, para a glória de Deus. Amém? Agradeço a oportunidade, no nome de Jesus.